O dia está amanhecendo e o nosso primeiro compromisso é com o alto. Começa agora Café com Sabedoria. Criado para ser semelhante a Deus. Bom dia, vencedores! Hoje, sábado, 22 de agosto, e o nosso Café com Sabedoria começa. Se você se conectou hoje, agora, se você é novo aqui no Café com Sabedoria, eu sou o Bispo Leandro Zangarini, e eu quero aqui, nesse nosso Café com Sabedoria, trazer mensagens diárias, orações, onde sempre nós vamos estar falando sobre a sabedoria bíblica, para que você possa entender de uma forma simples e também você possa aplicar essa sabedoria na sua vida, entender os propósitos do céu, da vida. Nesse mês de agosto, nós estamos em uma série de mensagens falando sobre viver o propósito de Deus. Muitas pessoas estão vazias, perdidas, desorientadas, porque não estão vivendo o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida. Mas com você eu tenho certeza que vai ser tudo diferente. A gente vai estar aqui compartilhando um pouco dessa sabedoria aqui no nosso Café com Sabedoria. Enquanto isso, coloque aí nos comentários o seu pedido de oração, porque daqui a pouco vamos orar juntos nessa manhã de sábado. É claro, se você está acompanhando em outro momento, boa tarde, boa noite, mas o nosso café sempre aqui em dia. Seja você do café, do chá, vamos estar aqui reunidos para poder trazer essas reflexões. Já colocou o comentário? Nos comentários o pedido de oração, já vai fazendo isso. E se você também deseja entrar para o nosso canal do WhatsApp, um grupo gratuito, onde lá nós compartilhamos conteúdos exclusivos para quem está nesse canal. É só você ir na descrição do vídeo depois, tem ali o WhatsApp e você pode participar. Então vamos lá. Criado para se parecer com Deus. Não adianta. Todo ser humano, ele é criatura, mas pode se tornar filho. Aí vem a questão das decisões e atitudes. Deus não força ninguém a segui-lo, Deus não força ninguém a reconhecer o seu poder, reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é o único Salvador. Mas, a partir do instante que tomamos essa decisão, então nós precisamos entender. Eu creio em Cristo, eu assumo a minha fé como uma fé cristã. Então, Jesus é o meu Salvador. Qual é o propósito agora? Me parecer com ele. Colossenses, capítulo 1, no versículo 15, diz assim, Cristo é supremo, né? O início do versículo, o título. Aí diz assim o versículo 15, o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda criação. Então, o Filho é a imagem do Deus invisível. Mas como que eu posso ser a imagem do meu Pai, do meu Senhor, do meu Deus, se Ele é invisível? A partir do instante que eu conheço as Escrituras. Então eu vou conhecer como Ele era, quem era Jesus, como Jesus lidou com certas situações, qual era o comportamento dele, os hábitos de oração, de jejum, de perdão, de ensino, como ele viveu neste mundo. Então eu vou todos os dias tê-lo como modelo a ser seguido, como modelo a ser imitado. Eu não estou falando aqui de roupa, estilo de cabelo ou algo do tipo, o jeito de falar. Estou falando de comportamento de vida, de hábitos, de costumes, de integridade, de caráter. Porque teve uma frase que uma pessoa colocou no Stories, uma pessoa muito próxima a nós, colocou no Stories esses dias e eu achei muito interessante. Falou assim, que eu seja aquele cristão que todos os dias reconhece que algo pode ser melhorado. Quando a pessoa ela entende isso, ela já está num caminho excelente. É porque ela entende, ela olha para Jesus como modelo. E quando a gente olha para Jesus como modelo, a gente entende, eu preciso mudar, melhorar, evoluir muita coisa. Por quê? Porque Cristo é o meu modelo. Quando o meu modelo é um ser humano, uma pessoa pecaminosa, que tem uma natureza corrupta aqui nesse mundo, então, às vezes eu vou olhar e eu vou achar até
que eu estou melhor do que essa pessoa. É aquela pessoa que ora todos os dias, entre oração e meditação da palavra, ela separa 5 minutos por dia. Ou quando acorda, é aquela oração, Deus e Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, graças a Deus, amém. E ela lê um versículo da Bíblia, aquelas caixinhas de promessa, e acha que está tudo bem. Então, se eu olhar para essa pessoa, eu falo assim, poxa, eu sou demais. Eu sou santo, eu sou perfeito, só está faltando a auréola. Por quê? Porque eu estou colocando o comportamento e o hábito de uma pessoa terrena e de uma pessoa com a natureza pecaminosa como eu tenho. Então, quando eu coloco Cristo, é o perfeito. É inalcançável? É inalcançável. Mas todo dia eu entendo e reconheço, preciso entender e reconhecer que eu preciso melhorar como cristão, eu preciso melhorar como pai, como marido, como vizinho, como companheiro, como amigo. Então, a partir do instante que eu começo a observar, que eu entender que eu fui criado, o propósito de estar nesse mundo é sair do grupo das somente criaturas de Deus e passar para o grupo dos filhos de Deus. E o filho é a imagem do pai. Quando você olha para um filho, você fala, poxa, esse filho tem as características do seu pai. Não tem como você desvincular isso. Às vezes o sorriso, o cabelo, os gestos são parecidos com o pai. Não é perfeito. Quando você olha assim, você fala, meu Deus, tem muito traço do pai. Então assim precisa ser o cristão, você, eu, nós. Aqueles que creem em Cristo como seu único Senhor e Salvador, aqueles que entendem que Ele é o modelo perfeito a ser seguido, imitado e adorado. Porque quando nós fazemos isso, então assumimos uma identidade. E aquilo que a gente não conseguir fazer, porque a gente não vai alcançar muita coisa por méritos, até porque o ser humano é incapaz de tanta coisa, o próprio Senhor Jesus, como nós vamos estar ali todos os dias aos pés dele, em oração, reconhecendo os nossos erros, as nossas falhas, existem questões que ele vai mudar em nós. Existem situações que ele vai transformar em você. Por quê? Porque você se rendeu. E esse é o propósito. Nós fomos criados para nos parecermos com o Pai. Você foi criado para parecer com o Pai. Então, quando você consegue identificar, primeiro passo, identificar aquilo que precisa mudar. Às vezes você diz assim, eu tenho um ego muito difícil de lidar. Então, você reconheceu. Eu tenho um orgulho, eu tenho uma vaidade excessiva, eu sou desequilibrado com as palavras, eu não penso para falar. Então, quando você começa a analisar, primeiro passo, reconhecer. Você quer se parecer com o teu pai? Com o Senhor Jesus? Então, primeiro passo, reconheça que você precisa parecer com ele. Esse é o primeiro passo. E depois que você deu esse primeiro passo, então os outros vão ficar muito mais fáceis de serem dados. Porque nas suas orações você vai poder dizer para ele, Senhor, eu sou falho, eu tenho vícios, eu preciso de ajuda, eu preciso melhorar, eu tenho pecados, eu tenho pensamentos impuros, eu tenho maldade no meu coração. Então você reconheceu. Isso já é maravilhoso, mas não é suficiente. Não consegue sozinho? Então você pede ao Pai. E ele, sabendo que você reconhece e quer mudança, ele vai te ajudar. Ele vai capacitar você. O Espírito Santo vai capacitar você nessa mudança. Então entenda, o propósito
é você se parecer com Ele cada vez mais. Entenda, tem muitas coisas que sozinho, mas muita mesmo, sozinho você não vai conseguir. Eu acredito que você ter chego aqui agora no nosso café foi fruto da oração de alguém por você. Faça o mesmo. Encaminha esse café com sabedoria para outras pessoas. Ore por outras pessoas. Inclua aqui na oração e peça por outras pessoas. Entenda, nós precisamos nos parecer com Jesus. E essa é a nossa missão. Quando a gente fala da missão Vida na Rocha, é isso. É levar pessoas a construir, a edificar uma vida em Cristo. A rocha é Cristo. Então, é fácil? Não. Por quê? Porque requer uma das coisas mais difíceis nos dias de hoje. Humildade. Humildade em reconhecer que você precisa mudar. Que você precisa de ajuda. Eu vou fazer uma oração. Quer dizer, nós vamos orar juntos. E nessa oração, peça a Deus, fale com Ele. Daquilo que você sabe que precisa melhorar, precisa evoluir, precisa crescer, precisa... E pode ter certeza que a força virá do próprio Cristo para te ajudar nessa caminhada. Vamos orar nesse momento, mas não esquece. Agora, antes da oração, encaminha para outras pessoas. Coloque o nome de alguém para a oração. Vamos, unidos, falarmos com o Senhor Jesus. Talvez você ainda não saiba, mas além do café com sabedoria, das palestras e dos estudos bíblicos, também desenvolvemos um trabalho social com famílias vítimas de violência doméstica, além de mães e crianças imigrantes, levando acolhimento, esperança e dignidade aos que mais precisam. A Bíblia declara em Salmos: o Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas. E é esse compromisso que buscamos viver na prática. Sua fidelidade e sua generosidade podem se transformar em alimento, acolhimento e esperança para muitas famílias. Faça parte dessa missão. Honre a Deus sendo fiel nos dízimos e demonstre generosidade por meio das suas ofertas e doações. Cada contribuição nos ajuda a alcançar mais vidas e a estender as mãos a quem precisa. Agora, una a sua fé à nossa. Vamos orar. Senhor Jesus, entregamos nesse momento todas essas pessoas que oram conosco, cada um reconhecendo uma situação que ela vive, ela enfrenta, às vezes tem que suportar, mas para muitos tem sido difícil. Mas que o Senhor nesse instante possa trazer esperança a esse coração, trazer força para esta pessoa poder dar esse passo da mudança. Queremos, meu Pai, queremos parecer com o Senhor. Queremos evoluir. Queremos melhorar a cada dia. Então muda a estrutura da nossa mentalidade, dos nossos comportamentos. Nos revela, se necessário for, aquilo que o Senhor entende que precisa ser mudado. Nos ajuda nesse momento difícil. Nos ajude em meio a essa batalha que vivemos todos os dias. Nos dê forças, nos capacite, restaura a nossa esperança, pois nós entregamos toda a nossa vida em Tuas mãos. Meu Pai, ajuda a todos os que oram conosco, porque nós vamos nos parecer com o Senhor a cada dia.
Oro também, meu Deus, por todos que têm sido generosos na sua semeadura, dizimistas, ofertantes desse ministério, dessa missão, aqueles que têm doado para as obras sociais, para o trabalho, as compras do som que nós estamos reunindo recursos, pessoas que têm sido fiéis, honrado princípios. E eu tenho certeza, meu Deus, que estas pessoas, de alguma forma, elas serão também honradas. Elas irão colher frutos dessas atitudes. E nós nos unimos na oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Olha, que Deus abençoe a sua vida e conte conosco nessa caminhada de evolução, de crescimento espiritual, de desenvolvimento da sua espiritualidade, porque essa é a nossa missão, que nós possamos estar cada vez mais parecidos com o Pai. E falando nisso, comenta aqui, eu quero me parecer com Jesus. Coloca aqui, eu quero me parecer com Jesus. Comenta aqui. Espalha para outras pessoas. E se você desejar participar do culto presencial que nós teremos amanhã, vai ser num outro local, porque o local onde nós realizamos o culto aos domingos, ele havia sido locado até antes de nós começarmos para esse domingo, dia 23. Então, se você está na Grande São Paulo, quer saber o endereço, então manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, que é o 011 98191 1270, e a gente te envia o endereço. É perto da onde estávamos realizando, tá bom? E você que está fora de São Paulo, culto online, comunidade online, às 18 horas também, ao vivo. A todos, excelente sábado, sucesso, paz e prosperidade, café com sabedoria. Amanhã, também às 6h26 da manhã.